Você tem uma empresa ou trabalha para uma empresa, vê que a sua tributação está cada vez mais alta e que não diminui, parece que cada vez você tem mais impostos. Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os erros mais comuns que tem dentro de empresas e que levam ao aumento de tributo dentro delas. Bom, prazer, primeiramente, se você não me conhece, meu nome é Diego Guerreiro Lopes, sou especialista em Direito Tributário e Contabilidade Tributária aqui da IUS Escola de Negócios, sou advogado tributarista há mais de 10 anos e atuo basicamente na área de planejamento tributário estratégico. Então, mexo com gestão tributária, compliance e tudo mais. Quando a gente fala de tributação, geralmente a gente tem uma perspectiva muito complexa. Ainda mais agora com a reforma tributária, a gente vê muitas empresas com medo, a gente vê empresários com medo, e esse medo muitas vezes causa problemas dentro da empresa. Às vezes, por você não estar bem assessorado por um advogado, por um contador, você acaba colocando a sua empresa em situações de risco. E alguns erros que parecem ser bobos, mas que influenciam muito dentro dessa parte tributária, fazem com que a sua empresa entre numa bola de neve, que a gente chama. Então, aquilo ali vai crescendo cada vez mais e prejudicando. O intuito desse vídeo é justamente mostrar para você, de uma maneira bem simples e rápida, esses erros mais comuns. Então, faz um checklist, pega um papel e caneta, vai anotando, vê se você está cometendo esses erros e a partir de agora vamos mudar isso, vamos fazer com que você faça tudo certinho para evitar problemas ali com o fisco, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que é interessante seria falar para vocês o que que é errar. Quando eu falo errar, eu não tô aqui tecendo uma crítica para você que está assistindo esse vídeo. Eu não tô falando que esse erro é uma falta de habilidade sua. Não, às vezes é uma falta de cuidado. O errar em direito tributário, às vezes é deixar de agir com cuidado extremo. Tributário é uma matéria, seja na parte contábil, na parte jurídica, que ela exige extremo cuidado. Então você tem que pensar à frente. Você tem que ter muito mais medo do que se tem normalmente. Diferente de um problema que você tem consumerista, civil, trabalhista, o direito tributário ele é sempre maior. Ele sempre vem com mais encargos, mais dor de cabeça. Então, quanto mais você fugir dessa questão, quanto mais você entender que o direito tributário é importante e fazer esse checklist que eu vou passar agora, melhor vai ser para sua empresa. Então, os erros mais comuns que eu coloquei nesse relatório são erros que eu, Diego, vejo na minha prática como advogado. Primeira coisa, escolha do regime tributário errado. Diego, eu tenho uma empresa pequena. Eu sou simples nacional? Depende. Depende do quê? Qual que é teu faturamento? Quantos funcionários você tem? Aonde você pretende ir? Ah, então tá bom, Diego. Então eu vou pro lucro presumido. Depende. Qual que é a área que você vai atuar? Com o que você vai atuar? Ah, então eu vou direto pro lucro real, Diego. Também depende. O lucro real exige que você tenha uma contabilidade muito perfeitinha. Você tem condição de manter isso? Percebe que a escolha do regime tributário, ela não tem uma resposta certa? Ela depende? Esse depende, pessoal, a gente não faz com o intuito de enrolar, de querer ganhar tempo ou de querer vender aqui uma consultoria. Não, não é isso. O depende, ele diz respeito à estruturação e gestão tributária da empresa. A partir do momento que você tem um contador e um advogado tributarista que sabe o que a sua empresa faz, como ela faz, para quem ela faz e sabe o regime de caixa conforme funciona, você vai estar dentro de um regime tributário adequado. O regime tributário e a escolha dele não é uma escolha simples. Muitas vezes ele é irreversível. Você escolheu por um, você não consegue para outro. Muitas vezes, se você escolher errado, você pode cair num regime arbitrado, ou seja, o fisco vai falar quanto você tem que pagar ou não. Então, toda vez que a gente falar de regime tributário, a gente tem que falar de cuidados. Esse geralmente é o primeiro ponto. A gente pega muita empresa que o cara já vai ter um faturamento maior e ele insiste em ser do simples. Aí ele é excluído do simples, paga multa, que às vezes no primeiro mês de faturamento ele bateu ali, ou no primeiro ano. Da mesma forma do lucro presumido, ele não faz as declarações corretamente, acaba caindo num arbitrado ou num real e por aí vai. Então, a escolha de regime ela é extremamente importante e ela é feita individualmente. Você pode ter 4 empresas do mesmo segmento, uma holding, digamos assim. Cada empresa pode ter um regime tributário diferente. Você vai ter que analisar um por um. Segundo ponto, não revisar tributos. O que quer dizer isso? Quanto você está pagando de tributo? Você sabe? Quanto você pagou no último mês? Quanto você acha que você deveria pagar? Quanto que você deve pagar pela lei?
Será que você não tem nada a ser recuperado? Será que o Estado não está tomando mais dinheiro do que é para tomar? Ou pior, será que você não está pagando menos e você vai ser pego lá na frente e tomar multa? Tudo isso é importante. É muito raro a gente pegar empresas que tenham as respostas na ponta da língua de tudo isso que eu perguntei. Você pergunta para o contador, você pergunta para o administrador, para o gerente, ninguém sabe. Você saber exatamente o quanto você tem que pagar e o quanto você paga é essencial em tributário. Evita multas, evita, como eu falei, esse efeito de bola de neve mais para frente, evita de você ter problemas desnecessários. Então você tem que ter um acompanhamento ali, alguém do teu lado justamente para isso. Um terceiro ponto, misturar pessoa física e jurídica. Esse é o campeão, é o campeão. É o empresário que acha que a PJ trabalha para ele e não ele para a PJ. É o empresário que pega o cartão da PJ e começa a pagar a dívida pessoal. Começa a fazer transferências para si mesmo na sua conta pessoal e achar que o fisco não vai pegar. É o empresário que às vezes também a empresa está com problema, ele faz um aporte pessoal dele, ou seja, ele tira dinheiro do bolso para colocar na empresa e não justifica isso em nenhum lugar. Tudo isso vai gerar problema. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Não se confundem. Lembrem sempre disso. Não podemos confundir, tá? Outro ponto, não organizar documentos. Hoje, com a era da tecnologia, é comum eu escutar de empresário: ah, mas hoje é tudo digital. Você entra lá, você imprime, você puxa, você faz. Legal. Quando a gente fala de tributário, aquilo que eu puxo, entre aspas, que eu imprimo da Receita, diz respeito ao que você lançou, amigão, enquanto empresário. Como é que eu vou saber se aquilo é verdadeiro ou não? Como é que eu vou saber que você pagou uma PGDAS no valor correto? Como é que eu vou saber que você fez uma declaração correta? Eu preciso de documentação para ter essa análise. E essa documentação deve ser guardada. Ah, Diego, mas eu não tenho espaço aqui, como é que eu faço? Acabamos de falar de tecnologia. Escaneia e guarda. Que documentação é essa? Balanço, balancete, entrada, saída, documentação previdenciária dos funcionários, documentação trabalhista dos funcionários. Nem que você escaneie e mantenha em nuvem. Diego, por quanto tempo? No mínimo 5 anos. Por que 5 anos? 5 anos geralmente são os prazos prescricionais, principalmente em matéria tributária, decadencial e prescricional, tá? Então é importante que você tenha essa organização de documento e tenha na palma da mão. Primeiro, para quando o seu contador ou o seu advogado perguntar, você ter acesso a ele, né? E poder mostrar ali, ó, tá aqui, Diego. E segundo, numa eventual fiscalização, que também é possível do agente fiscalizador perguntar. Então, tenha sempre na sua mão, faça com que esse documento esteja sempre disponível, porque tá ali. Precisou, tá na mão. É bem simples. E o último, não buscar o planejamento tributário. Quando a gente fala de planejamento tributário, as pessoas têm uma visão de que é algo muito para rico, sabe? Falando aqui num português bem desenrolado com vocês. Não, Diego, isso aí é para empresa grande. A minha empresa, pô, eu tenho uma padaria, eu tenho uma borracharia, uma mecânica. Isso aqui não é para mim. É para você sim, amigão. Todos os problemas que eu listei anteriormente, tirando, é claro, a organização de documento, é, ela é feita de uma maneira a evitar problemas tributários. Se você não tem um planejamento estratégico para a tua empresa, do ponto de vista tributário, você nunca vai crescer. Planejamento tributário, senhores, ele é muito amplo, ele é um gênero, você tem várias espécies. Você tem que saber de planejamento tributário, gestão tributária, recuperação de créditos tributários, aplicação de compliance tributário interno, que são medidas, são processos internos que a gente faz na empresa para evitar problemas. Você tem que ter previsões futuras, ou seja, agora com a reforma tributária, por exemplo, eu tenho que saber como eu vou estruturar minha empresa, quanto que vai ser a alíquota aplicável à minha empresa, quanto que eu vou ter que repassar para o meu cliente. Tudo isso é planejamento tributário. O planejamento tributário ele é feito por quem? Ele é multidisciplinar. Não é o advogado sozinho que vai fazer um planejamento tributário. Não é também o contador sozinho. Uma junção de equipe. Então eu tenho que ter um contador, um advogado. É muito melhor você ter uma assessoria empresarial, né? Fica até o convite da minha assessoria, Fix Compliance, assessoria empresarial. Nós trabalhamos justamente com isso. Mas além da assessoria, eu tenho que ter um gerente de contas, eu tenho que ter um gerente de produção. Todo mundo tem que estar do meu lado, principalmente o dono da empresa, o diretor, os grandes responsáveis. O planejamento ele só é bem sucedido se todo mundo entende a linguagem, tá? Todo mundo que eu digo é quem tem análise e controle sobre a parte tributária, beleza? Porque senão você vai falar, e o pessoal que trabalha no chão de fábrica? Em tese, eles não precisam saber.
É algo muito interno da empresa. Mas é importante que, pelo menos de gerência para cima, tenha esse conhecimento, tá? O planejamento tributário ele faz parte do compliance. E o compliance a gente utiliza um sistema de pirâmide, né, que a gente fala. Só que a nossa pirâmide do compliance ela é invertida. Ela não começa da base para cima. A gente começa de cima para base. Então, eu preciso que gerência, dono, responsável, todos tenham conhecimento de como funciona a tributação da empresa e de planejamentos futuros. Tributário muda a cada dia. A cada decisão que sai de um conselho administrativo de recurso fiscal, que sai de uma decisão judicial, pode estar mudando o tributário da tua empresa. Então, o que que a gente precisa fazer? Acompanhamento constante. O compliance nada mais é do que isso. Então, se você não buscar um planejamento, não buscar uma assessoria, pode ter certeza que você vai ficar para trás e pode ter certeza que você vai ter muitos e muitos problemas dentro da tua empresa, tá bom? E isso não é para que querer vender um serviço para vocês nem nada. Isso é uma realidade que acontece, que a gente vê no dia a dia e se tratando de tributário, muitas vezes você tem que procurar resolver o problema antes. Se você deixa para depois, é pior para você. Falando aqui de uma maneira bem séria, tá bom? Bom, a gente encerra por aqui esse vídeo hoje. Agradeço a atenção de vocês. Hoje foi um vídeo um pouco mais curto, um vídeo mais rápido. Depois eu vou trazer um vídeo específico sobre compliance, sobre planejamento. Todos esses temas que a gente aborda aqui nos nossos vídeos, depois vai ter um vídeo específico sobre ele, tá? Fica aqui o convite para você conhecer também o nosso site, useescoladenegócios.com.br. Tudo o que eu falei aqui você vai encontrar lá dentro de cursos. Nós temos cursos para contadores, advogados, estudante de direito, ou mesmo um empresário que é curioso, que quer entender mais como funciona esse mundo da tributação, dos negócios, como que eu utilizo isso no dia a dia. A gente tem todos esses cursos lá. Tenho certeza que você vai encontrar um curso para você, que você vai achar algo que vai ajudar na tua atividade empresarial ou na atividade que você exerce dentro de uma empresa, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.